Por que eu comecei a investir e tenho certeza que você tem que fazer o mesmo que eu. Fala aí pessoal, beleza? Antes da gente começar um vídeo, eu vou fazer uma breve apresentação pessoal aqui para vocês saberem um pouquinho sobre mim. Meu nome é Eduardo Belo, tenho 36 anos, sou noivo, estou junto com a Gabriela desde 2010 e a gente mora junto desde 2017. Pelo lado profissional, sou formado em Engenharia de Energia pela Federal do ABC, tenho MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc e atuo como gerente de projetos. Certo, depois dessa ficha técnica, vamos ao que interessa. Por que eu comecei a investir? Simples e direto. Eu comecei a investir porque eu quero ter uma vida boa no meu entendimento de vida. Quero ter coisas materiais, como uma casa, um apartamento, ter um carro bacana, poder viajar, comprar as coisas que eu julgar necessário, claro, tudo dentro do padrão de vida, né? Não tô aqui falando que eu quero comprar um iate. Agora, uma coisa difícil que eu também quero é tempo. Eu quero ter tempo de qualidade para mim, para os meus filhos quando eu for pai, para minha família, poder desfrutar do momento sem me preocupar com o trabalho, com conta a pagar, com tudo mais que a gente fica pensando no nosso dia a dia. Num primeiro momento, eu pensei que ter uma profissão CLT boa ia ser o suficiente para conseguir conquistar tudo isso. Mas, depois de alguns anos trabalhando no mercado, eu já vi que não é assim que funciona o jogo. Beleza, e como que toda essa história sobre investimentos começou? Tudo teve início lá em 2013, faz um tempinho, né? Eu era um jovem de 23 anos e tinha acabado de fechar um negócio que eu tinha, uma lan house. Vocês aí, mais jovens, que estão assistindo, sabem o que é uma lan house? Eu espero que sim. Bom, eu tinha fechado o negócio e fiquei pensando, pô, agora eu preciso ganhar dinheiro, né? O que eu vou fazer da minha vida? Meu pai e meu irmão, que é mais velho do que eu, eles estavam atuando com elétrica e hidráulica residencial, estavam ganhando um bom dinheiro, tinha uma boa carteira de clientes. Eu falei, por que não? Pode ser uma oportunidade, né? Só que aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou entrar num negócio familiar, vou estar na sombra do meu pai, na sombra do meu irmão, vou ser o terceiro da fila ali, eu sou o filho mais novo, sabe como é que é, né? Às vezes o pai não escuta direito, o irmão não escuta direito, você sempre, ele é mais novo, não entende, então comecei a pensar que talvez não seria o melhor caminho naquele momento. Foi aí que, conversando com a minha namorada, atual noiva, veio a ideia de voltar a estudar e buscar um emprego CLT, mas num emprego que pagasse um pouco melhor, digamos assim. Ela tinha entrado na Federal do ABC em 2011 e estava cursando engenharia. E ficou conversando, vamos lá conhecer a faculdade, quando você ver, você vai entender o que eu estou falando, você vai conhecer as pessoas, a estrutura, você vai ver que é diferente. Depois de muito custo, eu aceitei o convite, fui conhecer a faculdade. Quando eu cheguei lá, minha cabeça fez assim, ó. Fiquei transtornado, vislumbrado. Tinha um monte de gente, várias salas de aula, laboratório de informática, laboratório de química, de física, bloco A, bloco B, um monte de coisa que eu nunca tinha visto numa faculdade. Eu já tinha formação superior, eu fiz tecnólogo numa FATEC aqui em Mauá, em São Paulo, mas não era nada demais, sabe? Tipo, claro, tinha várias salas, várias turmas, tinha laboratório de informática e tudo mais, mas a faculdade era um ovo, eu estudei à tarde, e não foi uma experiência assim, uau, uma faculdade da hora, tanto o curso quanto a experiência. E depois de ver tudo isso, eu falei, bom, é isso mesmo, tá decidido, vou voltar a estudar, e é isso que eu preciso fazer para conseguir um futuro que eu tanto sonhava, né? Então, voltei a estudar aos 23 anos de idade. Eu sou uma pessoa que sempre planeja tudo. Então, para entrar na faculdade não foi diferente. Eu vi que eu tinha que prestar o Enem, eu tinha que trabalhar para manter meu custo de vida ali, eu morava com os meus pais, mas tinha minhas contas para pagar. Então, trabalhei com meu pai e com meu irmão para juntar um dinheiro durante o dia, e à noite eu ia para o cursinho. Para passar na FABC, tinha que prestar o Enem, e ele acontecia mais ou menos no final de outubro, então já estava na minha cabeça. Fechou. Estudo até outubro, presto o Enem e vamos ver o que dá. E não tinha planos de inscrever em outra faculdade, porque não era o que queria. Então beleza, fui estudando, passando o ano, trabalhando. Chegou na época, fiz o Enem e já parei o cursinho, falei, vou passar, não vou precisar. Dito e feito. Passei de primeira e comecei a estudar na UFABC ali em 2014. Beleza, agora vamos dar uma acelerada pra gente não perder o foco, e num momento futuro eu posso contar essa parte da minha trajetória para vocês. Então fui avançando, cursando as disciplinas e tudo mais, e busquei um estágio ali no final de 2018. Eu passei na empresa Neo Solar Energia, uma empresa do segmento solar, que ela fazia projetos residenciais e também vendia equipamento solar. Meu salário era de mais ou menos 1.500 por mês, e nesse tempo eu já estava morando com a Gabi há um ano mais ou menos, e obviamente a maioria das contas eram pagas por ela, porque 1.500 não dá para nada, né? Em 2019, eu tive a oportunidade de estagiar na GE, General Electric, no setor de parques eólicos.
A faixa salarial foi a mesma também, ali em torno de 1.500. E eu já tinha um pouco mais de experiência de morar sozinho e tal, e fui entendendo, sozinho que eu falo, fora da casa dos pais. E aí já fui entendendo e vendo que, poxa, a conta nunca fecha, sempre o dinheiro vai acabando e nunca dá pra gente ir se mantendo, não dá pra você fazer o que você quer, só pagar a conta. No início do ano de 2021, o meu estágio na AGE estava chegando ao final e não ia ter chance de ser efetivado por questões de pandemia e tudo mais. Aí eu falei, bom, preciso buscar uma outra opção, então já vou tentar uma vaga de analista júnior e tal, já tinha experiência de bagagem da vida e 2 anos mais ou menos de estágio, então já dava para dar esse salto. Só que não estava conseguindo, não estava fácil, e apareceu uma oportunidade de eu estagiar na Green do Brasil. Então na entrevista eu já me expliquei, já tentei negociar e falei, pô, estágio de novo, eu quero uma vaga efetiva e tal, mas não teve jeito. O que eu consegui foi uma vaga de 6 meses de estágio, com a promessa de ser efetivado, se entregasse legal e tal, depois de 6 meses. Eu não tinha outra opção e apostei, falei, não, vai dar certo, em 6 meses eles me contratam. Então aceitei a proposta da Green e entrei lá em fevereiro de 21. Novamente uma empresa do ramo solar, só que agora era uma multinacional, né? E a gente construía usinas solares no Brasil inteiro. Então, para minha carreira no setor de energias renováveis, deu um puta salto e foi uma escola muito boa na minha formação. Minha remuneração, de novo, na faixa dos 1.500. Estagiário sofre, viu, gente? Não é fácil. Quanto é que deve estar o estágio agora? Espero que já esteja mais de 2.000, viu? Mas na minha época não era fácil, não. Bom, voltando aqui. Nesse meio tempo, eu já estava morando fora de casa mais ou menos uns 4 anos e, novamente, a conta não fecha, não tá legal. Eu falei, pô, se eu tiver de 1.500, ou até mesmo quando for efetivado, não sei, 3.000, 4.000, vou demorar muito para chegar na vida que eu quero, no que eu sonho de ter meu carro, ter minha casa, ter minhas coisas. Não vai dar, eu preciso fazer alguma outra coisa. E foi aí que foi despertando essa questão de buscar algo a mais, de entender que, pô, não dá. Será que é renda passiva ou será que é investimento? O que eu tenho que fazer? Ah, e a minha experiência com investimentos não era muito satisfatória, digamos assim. Eu sempre tive dinheiro guardado, da época da Lan House, ia guardando ali meu dinheiro e tal, só que não sabia investir. Então acreditava como diz a Nath aí, no Sid Nelson, dos bancões. Punha meu dinheiro lá no Itaú da vida, dizia que estava investido, estava rendendo, só que não crescia quase nada. Então esse era o contato que eu tinha sobre investimentos. Aí eu falei, não, bora lá, preciso conhecer um pouco mais. Aí fui pesquisando no YouTube, ouvia bastante sobre fundo imobiliário, não conhecia. Falei, deixa eu entender isso aí. Pesquisei sobre fundo imobiliário, ações, renda fixa e até criptomoedas. Mas eu falei, não, cripto ainda não dá, vamos começar como todo mundo ensina, né, pelos mais simples. Aí, analisando os tipos de investimentos, o salário que eu tinha e o meu perfil, uma pessoa segura, que gosta de ter o controle da situação, falei, bom, acho que o primeiro caminho aqui deve ser os fundos imobiliários. E decidi que eu ia seguir por esse investimento. E o que me motivou a ir para esse fundo foi aquele pensamento. E se eu tivesse uma fonte de renda passiva que fosse capaz de pagar todas as minhas contas de consumo sem eu precisar trabalhar? Só um parênteses aqui. Hoje, pessoal, essa ideia de viver de dividendos, ter todas as contas pagas, ela é muito difundida na internet. Mas lá em 2021, quando eu comecei a pesquisar, não era assim, tá? E não tô falando aqui, o Eduardo Bello é o visionário, ele que começou isso, longe disso, claro que não. Mas tô contando pra vocês aqui de peito aberto, quando que deu estalo na minha cabeça. Falei, opa, por que não? Na minha família, ninguém falava nisso. Meu círculo de amigos, menos. O meu objetivo era que eu conseguisse pagar todas as contas de consumo. Água, luz, internet, custos fixos de carro, digamos assim. E a meta era ir um passinho de cada vez, né? Não dá pra ir tudo. Então, minha primeira meta era pagar minha conta de água, que era mais ou menos R$ 59 por mês. Então, estava decidido. É fundo imobiliário, eles pagam proventos todos os meses. Pesquisei muito com os vídeos da Nath, do Me Poupe, professor Mira, professor Baroni, entre outros. Eu tinha um dinheiro para fazer um aporte, como eu disse que eu sempre guardei um pouco de dinheiro, então o meu primeiro aporte ali foi em torno de 9.300 mais ou menos, e eu escolhi 4 fundos imobiliários para fazer esse primeiro investimento. Eu ainda estava desconfiado, que era assim, você compra a cota, aí o fundo vai anunciar no dia tal, ele vai anunciar, vou pagar tanto de dividendo, e no dia X vai cair magicamente esse dinheiro lá na sua conta da corretora. Então eu falei, bom, vou começar devagar, eu sei que 10 mil não é devagar, mas é o que eu tinha. Falei, não, dá pra arriscar, a galera experiente tá falando, vou arriscar com esses 10 mil aqui pra entender o jogo, né? E pra minha surpresa, não foi exatamente isso que aconteceu. No dia X, os fundos anunciaram os dividendos, e no dia certinho lá, pum, pingou na corretora, mágica.
Eu me lembro muito bem dessa satisfação de receber meus incríveis exatamente R$ 51,23. Consegui pagar a conta de água? Infelizmente não. Mas o que importa é que isso que me deu o estalo. E eu vi o caminho. Falei, pô, se com X mil reais deu 50, e se eu conseguir colocar um pouquinho a mais todo mês? E se eu tirar o que eu tenho ali guardado no investimento do Itaú e passar para cá? Então é isso que vocês têm que entender. Quando vocês fazem o primeiro investimento, você vê o dinheiro caindo na conta, parece que a sua cabeça vira. É a hora que eles falam que vira chave. Você começa a fazer conta e começa a fazer sentido, sabe? E foi aí que minha chave virou e eu comecei a entrar nesse mundo de fundo imobiliário. Hoje, se eu quiser, os dividendos que eu recebo já pagam a minha conta de água, de luz, internet e meus custos fixos com os carros. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu posso entrar no detalhe da minha carteira, a evolução dos dividendos, para vocês irem acompanhando como é que foi evoluindo passo a passo. Lembrando, hein, é desde 2021. Não estou aqui para falar a fórmula mágica que você começa hoje, amanhã você recebe 1.000, 2.000, 10.000. Não, um passo de cada vez. E eu vou compartilhar aqui no YouTube a minha história, a minha trajetória com vocês, o que eu fiz de certo, o que deu errado, falar um pouco sobre fundos de investimentos e outras coisas que a gente vai descobrindo aí ao longo do caminho, que vocês comentarem, que vocês querem saber, se eu puder ajudar de alguma forma, terei o maior prazer de ajudar vocês. E me ajudar também a conhecer esse novo lado do YouTube. Me conta aqui embaixo por que você começou a investir, se você investe em fundo imobiliário e quanto foi o primeiro provento que você recebeu. O meu, já falei para vocês, foi R$ 51,23. A gente se vê na próxima aí. Valeu, um abraço.